Boa noite, eu sou Elia Juliana do Nascimento Cabral, aluna do curso de licenciatura em História do Polo Gravatá. Hoje vou compartilhar aqui com vocês algumas reflexões sobre os textos que nós trabalhamos na disciplina de História e Historiografia. Esses textos, eles me ajudaram a entender melhor os diferentes aspectos da Idade Média, além de proporcionar novas perspectivas sobre o ensino de história. Ao longo desse vídeo, eu vou tentar abordar os principais pontos que eu aprendi, conectando com reflexões mais amplas sobre o período medieval. Para iniciar, eu vou falar sobre como a construção do termo Idade Média e suas diferentes periodizações que foi algo construído no primeiro texto, né? E com base no livro de Hilário Franco Júnior. O que mais me chamou a atenção foi como esse conceito de Idade Média ele foi criado pelos humanistas do Renascimento, que olhavam para o período medieval com um certo desprezo, chamando de Idade das Trevas. Mas, com o tempo, essa ideia foi sendo desconstruída pelos historiadores. E hoje a gente vê que o termo Idade Média foi um período bem mais complexo e foi essencial para a formação das instituições e cultura do Ocidente. Outro ponto que me fez refletir foi como essa periodização varia de acordo com o contexto histórico de quem está estudando. Não existe um consenso exato sobre quando a Idade Média começou e quando ela terminou, porque isso depende da perspectiva de quem está analisando, do historiador. Isso mostrou como a história é uma Para fazer um link com essa discussão, eu trouxe agora como o ensino e os estudos de história medieval eles estão sendo reconfigurados, que é o caso do exemplo do grupo de pesquisa da UFPLM, que criou uma página no Instagram para falar sobre história medieval. E o que eu achei mais interessante foi como a história muitas vezes é vista como algo distante e acadêmica. Ela está sendo democratizada através das redes sociais, né? O Instagram, por exemplo, tem sido usado para divulgar pesquisas e aproximar esse conhecimento de um público mais amplo. Isso também é um desafio, porque promove a interação nas redes e muitas vezes essa interação fica um tanto superficial, né? E os temas históricos acabam não sendo discutidos de forma tão profunda como eles merecem. Essa experiência do grupo de pesquisa que desenvolveu essa página no Instagram me fez pensar como essas novas tecnologias podem ser aliadas no ensino de história, mas que também precisam ser usadas com cuidado, né? O desafio é equilibrar esse rigor acadêmico com acessibilidade. Dando continuidade, o terceiro texto, fala sobre o mundo romano e os reinos bárbaros,
foi um tema que realmente expandiu o meu entendimento sobre a transição entre a Antiguidade e a Idade Média, né? O que me surpreendeu foi perceber que, embora os bárbaros sejam muitas vezes vistos como invasores que destruíam o Império Romano, na realidade houve muitas integrações entre os romanos e esses povos, que os bárbaros eram tidos como as pessoas, eram chamadas de bárbaras, as pessoas que eram de outras culturas, de outros lugares, né? Eles adotaram esses elementos da cultura romana, como a administração, o cristianismo, e ao mesmo tempo trouxeram suas próprias tradições e transformaram o cenário político da Europa. Uma das reflexões que a gente pode ter a partir do texto é que foi sobre muitas vezes a história ela é contada de maneira simplificada e na verdade isso é um processo muito mais complexo e existem interações culturais e adaptações muito mais amplos e complexos, né? Isso me levou a pensar sobre como ensinamos história para os estudantes e a importância de para finalizar, o quarto texto, que ele faz uma análise do Império Carolíngio e sua importância na transição para a Idade Média, com foco, né, no papel de Carlos Magno. O que eu achei fascinante foi como o texto de Bachet, não sei se é assim que pronuncia, sugere que, em vez de encararmos o colapso do Império Carolíngio como uma ruptura definitiva, ele é mais produtivo pensarmos nas continuidades que atravessam essa transição. Muitos elementos da antiguidade, como a centralidade da Igreja Católica e a estrutura agrária, elas continuam presentes e foram adaptados ao longo do tempo. Essa ideia de continuidade, de transformação, foi o que me fez refletir como, ao longo da história, nem tudo se perde ou se reinventa completamente, né? Muitas vezes as estruturas e as instituições apenas mudam a forma e isso enriquece nossa compreensão sobre o passado. No ensino, isso pode ser uma ótima oportunidade para discutir Em resumo, esses textos me trouxeram novas perspectivas sobre a Idade Média e a forma como ela é estudada e ensinada, e me fizeram refletir sobre como as transições históricas elas são recheadas de complexidades. Essa experiência de aprendizado é muito enriquecedora, porque não só nos faz questionar algumas visões tradicionais, como também nos mostram como o estudo de história continua a evoluir, tanto nas metodologias quanto na forma de divulgação. Muito obrigada por assistir. Espero que essas reflexões tenham sido interessantes e contribuído para uma visão mais ampla sobre a Idade Média e sobre seus desdobramentos.